Oi gente, tudo bem? Mais uma semana de vídeo e hoje eu tô muito feliz por trazer um vídeo tão importante na minha vida, que é sobre meu primeiro intercâmbio. Mas antes de começar, eu gostaria muito de agradecer a todo mundo que se inscreveu no meu canal, né, que ainda vão se inscrever também, a gente tá quase nos 100 inscritos já. E eu agradeço também as pessoas que estão visitando as minhas redes sociais, as pessoas que participaram da minha enquete, né, fazendo perguntas sobre viagem. E eu tô muito feliz com isso, tá? Eu espero que eu possa sempre trazer conteúdos legais pra vocês aqui, tá? Então, vamos falar do meu intercâmbio. Gente, a primeira parte do vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre como eu planejei a viagem, como é que eu escolhi o destino e tudo embasado nas perguntas que vocês fizeram lá no Instagram, tá? E eu anotei todas elas aqui e a gente vai sanando essas dúvidas uma a uma durante o nosso vídeo, tá? Bom, vamos começar. Eu gostei muito de voltar nessa viagem porque eu revi várias coisas que são detalhes que às vezes a gente esquece, né? Mas eu fiquei muito feliz de lembrar de tudo e eu espero que eu consiga transmitir essa felicidade pra vocês, porque foi uma verdadeira conquista, né? A gente foi pra Irlanda, né? O nosso intercâmbio aconteceu em Dublin, só que a gente também teve uma passagem rápida por Portugal, em Lisboa especificamente. Eu falo a gente porque fomos eu e o Bruno, meu namorado, pra quem não conhece, e foi simplesmente, assim, incrível. Eu acho que eu posso falar por mim e por ele. Como a gente escolheu, né? Tanto que as pessoas perguntaram como é que a gente escolheu o país, qual foi o nosso critério. Bem sinceramente, o nosso critério foi o financeiro. Por quê? Nós fomos pela agência, né? A gente optou por escolher uma agência aqui da cidade. E quando a gente foi olhar os pacotes de viagem para intercâmbio, Dublin tava mais barato. E assim, a gente super entende, porque é uma cidade que tem bastante brasileiro e que tá em constante expansão. Então, as oportunidades por lá realmente são bem legais e por isso são mais facilitadas, né? E aí a gente optou por isso. Eu acho interessante destacar também que eu já tive duas semi-oportunidades de intercâmbio. A primeira foi, acho que em 2017, se eu não me engano, lá no IFTM, saiu o edital para fazer intercâmbio no Canadá. E acho que eram 2 semanas também, né? E eu fiz o processo, eu passei no processo, só que desde o início eu sabia que eu não ia poder ir, porque não tinha bolsa. E eu não tinha grana, né? Não trabalhava e estudava o dia todo, não tinha como. E a segunda semi-oportunidade foi quando eu mesma, movida pela vontade de fazer o intercâmbio, fui na agência, pesquisei e já queria fechar o contrato para estudar em Malta, tipo, sozinha, eu não tava nem aí. Só que aí a minha mãe não deixou, né, porque na época eu era bem mais nova e eu tive que deixar essa ideia de lado, só que aí já em março de 2019, eu e Bruno fomos lá na agência, fechamos. E aí que a saga começa, de fato, né? Então foi de março a dezembro de 2019 que esse planejamento teve início. E planejamento, gente, no sentido geral. Tanto financeiro quanto acostumar os pais com essa ideia, principalmente a minha mãe, ela ficou bem louca, assim, né? Com a ideia de ir para um outro país desconhecido, até porque não tinha casos como esse na família, então é uma insegurança, assim, bem significativa. Então, primeira coisa, gente, só pra confirmar, eu fiz o intercâmbio por conta, eu fui atrás da agência, parcelei em 10 vezes, tudo quase em 10 vezes, e no final eu consegui. Eu já vou indicar para vocês um aplicativo que eu usei, o Bruno usou também, que é o Trello, e a gente usou ele para organizar as nossas despesas, tá? Não só da viagem, mas como tudo que a gente fazia com o dinheiro. E esse tipo de planejamento, essa organização, ela não é só para quem vai viajar, eu acho que serve para a vida, tá? Porque é muito importante você saber quanto você ganha, você ter consciência disso e você saber quanto você pode ou não gastar. Tá bom? Então, na época eu trabalhava, né, das 8 às 6, eu era recepcionista numa empresa, eu ganhava em torno de R$ 1.300.
Então, a partir desse valor que eu tinha no meu Olerite, que eu já podia contar com ele, que eu sabia que eu ia ter até o final do ano, né, de 2019, eu pegava e dividia ele com as contas de casa, que eu ajudava em casa, com os gastos, sei lá, gasolina pra moto, porque eu já dirigia, e principalmente, aí eu já tinha algumas parcelas fixas. Em março, a gente deu entrada de R$330 na agência e nos meses seguintes a gente também teve uma parcela em torno disso, 336 mais ou menos, né, que era no boleto. E a partir de abril, a gente também achou umas passagens mais baratas de Guarulhos para Irlanda, com uma parada em Lisboa, e aí a gente também dividiu em 11 vezes. Paro pra pensar assim, me parece demais, mas ainda bem que a gente conseguiu. E não é só isso, gente. Tem, além do pacote, né? O pacote da agência, só pra fazer um parênteses, a gente pagou cerca de R$3.360 no pacote, como escola, material e certificado inclusos. Essa escola o curso foi de 30 horas, tá? 2 semanas, 30 horas de General English. E tinha também um transfer do aeroporto para acomodação, que também estava no pacote. A acomodação era da própria empresa, então a gente dividiu o quarto com mais 2 outras pessoas, a gente vivenciou aquela situação de ter regras dentro da casa, de cada um cuida da sua comida, cada um cuida de si, né? Mas foi uma experiência muito legal, assim, eu não me arrependo, eu não tenho muitas exigências, assim, quanto ao local para dormir, quanto a onde estar, assim, né, e viver com outras pessoas. E foi uma experiência muito bacana para conhecer pessoas de lugares diferentes. Lembro que tinham muitos brasileiros, mas espalhados, assim, pelo Brasil. E tinha mexicanos também, que foi uma situação bem legal, que eles só falavam em inglês. Eles não conseguiam compreender o nosso português, para eles era muito mais difícil, enquanto pra gente entender eles falando, né, na língua materna deles era mais fácil pra gente. Mas, enfim, foi uma situação de muito aprendizado ali, né? Inclusive, Jonathan, se ele estiver vendo a gente, um abraço pra ele. Então, no pacote tinha acomodação, tinha o transfer, tinha o seguro saúde, gente, é muito importante, porque a gente também vivenciou uma situação, não foi com a gente, né, ainda bem, mas uma pessoa que estava também na casa onde a gente estava acomodado, ela teve, como é que chama? Apendicite, ela teve apendicite em pleno intercâmbio, teve muita burocracia para poder estar lá no hospital e fazer a cirurgia, então foi assim, muito ruim, mas seria pior se ele não tivesse o seguro-saúde, tá? Então dentro do pacote tinha isso, tinha mais um tour pela cidade com o pessoal da agência de Dublin mesmo, e tinha também um voucher para poder visitar a Guinness Storehouse, que é uma fábrica, uma cervejaria, uma fábrica de cervejas lá, super famosa, que eu vou falar dela mais pra frente, tá? Então isso, R$3.360 na parte da agência, que foram divididos em 10 vezes e pagos, graças a Deus. A gente pagou R$2.700 na passagem de ida e volta, Guarulhos, parada em Lisboa e depois Dublin, finalmente, tá? Teve passagem também, eu vou acompanhando aqui. A passagem de Uberlândia para Guarulhos, tá? Sendo que a gente teve carona de Uberaba para Uberlândia, então a gente não teve gastos. Isso foi uma ajuda e tanto, né? Da minha querida sogra. A gente pagou cerca de R$322 na ida e volta de Uberlândia para Guarulhos. A gente, na verdade, tudo isso que eu tô falando, a gente pesquisou muito, a gente ficou de olho, porque passagem aérea, principalmente, os preços costumam ser melhores de madrugada, tá? Até com o Skyscanner, aquele aplicativo de busca de passagens mais baratas, vocês vão perceber que na parte da madrugada, assim, é onde a gente consegue encontrar os preços mais acessíveis. Então é muito importante se planejar, gente. As 3 palavras dessa primeira parte do vídeo é planejamento, disciplina e organização, porque sem isso a gente não tinha conseguido fazer o nosso intercâmbio, tá? Bom,
Vamos aos outros gastos, que no final eu vou falar um total aproximado. A gente gastou com passaporte também. Algumas pessoas têm, mas a gente não tinha e a gente teve que fazer. Foi R$260. Algumas pessoas me perguntaram se foi difícil fazer o passaporte, se teve muita burocracia. Não, gente, foi um serviço, assim, do governo que eu achei mais fácil. E é óbvio, né, porque a gente pagou R$260. E foi super rapidinho, tanto que eu nem acreditei. Eu tinha 1 hora de almoço na época e a gente conseguiu ir lá fazer e eu voltei com minutos ainda sobrando. Então foi realmente tranquilo, é só... até então, né? Era só marcar no site lá pra você poder fazer presencialmente, beleza? Bom, gente, a gente usou também Airbnb. Não foi a nossa primeira experiência com Airbnb, a gente já tinha viajado para outro lugar do Brasil mesmo e usado, então a gente já gostava. E a gente gosta mais ainda porque foram experiências muito boas, tá? Então a gente usou o Airbnb em Bray, no condado de Wicklow, na Irlanda, que a gente vai falar também mais pra frente. Ele foi R$322,91, tá? Não estou falando em euros aí. Lisboa, a gente também... Maravilhoso de Lisboa, que saudade! A gente ficou com o Airbnb muito próximo de vários pontos turísticos da cidade e foi R$530. A gente ficou lá, foram 3 dias? 4? De 3 a 4 dias, que eu não me lembro exatamente, mas foi esse valor. E a gente pegou um Airbnb ainda em São Paulo, porque o nosso voo de Dublin chegava em Guarulhos dia 5 de fevereiro e o nosso voo pra casa era só dia 6. Então, nessa noite aí a gente precisou de um Airbnb super gostosinho também, que foi super barato, R$ 68,87. Lembrando que esses 3 valores são valores totais. Então, no valor final que eu vou mostrar pra vocês, esses valores aqui vão estar divididos por 2, porque eu e Bruno dividimos, tá bom? Bom, pessoal, malas, eu também não tinha mala, eu comprei a mala, 2, uma de 10 quilos e uma de 23, isso. E as 2 ficou em torno de R$400. É caro? É. Quando eu fui pagar, eu achei uma facada. Mas é muito útil, porque agora eu tenho as malas e eu vou usar bastante ainda, tenho certeza. Coloquei aqui também roupas térmicas, porque é importante, sim, gente. Eu não quis deixar pra comprar lá, porque é muito incerto. E roupa térmica eu sabia que eu ia precisar, porque lá é frio. Então eu gastei cerca de R$150 na roupa térmica e o Bruno também deve ter gastado em torno disso. E é tudo, tá? Roupa térmica. Se tivesse até de... Deve ter, mas a gente não comprou de orelha, né? A blusa, a calça, a meia, tudo. E ainda tem a doleira que a gente comprou também, que eu acho que deve entrar nesse valor. E foi muito importante, porque a gente levou uns euros em espécie, tá bom? Ok, acho que eu falei tudo dos gastos. Ah, tá. E quanto que eu levei pra viajar? Bom, gente, isso é muito subjetivo, muito relativo, depende do que você quer fazer, né, na sua viagem, depende do que você está preparado, do que seu bolso consegue pagar. Então, na época, eu levei 730 euros, né, e assim, considerando o euro, a 4,70 com o IOF, porque a gente ficou procurando durante o ano todo o euro mais barato e, assim, essa é a média, mais ou menos, né, que a gente conseguiu. Então, 730 vezes... na verdade, eu levei 730 e voltei com 60 euros. Então, foram 670 euros no total que eu levei para passar os 20 dias fora do país, tá? Então, foi em torno de R$3.149 para poder gastar lá fora com o que eu achasse que fosse necessário. Então, chegamos ao fim de todos esses gastos que eu não parava pra pensar quando eu tava gastando, eu só paro agora, porque senão a gente não dá conta, gente. É uma dica super importante. Um gasto de cada vez, tá? E sempre olhando a sua tabela ali de gastos que você pode ter, do que você tem de dinheiro e sem, assim, ultrapassar o seu limite, tá? Então, depois de tudo isso, a gente chegou à conclusão que nós gastamos mais ou menos cerca de R$10.800, tá? Então, pelo menos o dinheiro para levar vai variar um pouquinho, mas
Em média, se você quer aproveitar, igual você vai ver que a gente aproveitou bastante, é esse valor. Eu acho caro? Bom, né? Eu não vou falar que eu tenho 10 mil agora pra viajar, mas vale lembrar que o intercâmbio foi um sonho, assim, meu de sempre. Eu sempre tive esse sonho, então eu sabia que em algum momento da minha vida eu tinha que parar, me planejar e fazer tudo pra dar certo. E deu, gente. Essa é a parte mais importante. Deu tudo certo, tá? Então essa foi a primeira parte do nosso vídeo. Na parte consequente agora, sequencial, eu vou falar um pouquinho sobre a cultura, sobre os lugares que a gente viu. Então eu vou dar só uma pausa rapidinha para eu beber uma água e a gente continua nos próximos minutos.